Olá, alunos e alunas do nono ano. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa, Práticas de Leitura e Produção Textual. Pessoal, na aula de hoje, nós abordaremos mais um grupo de figuras de linguagens, que já até conhecemos algumas delas. Em aulas anteriores, já havíamos abordado figuras de linguagens tais como a prosopopeia, a hipérbole, a antítese e as onomatopeias. Hoje falaremos sobre a figura de linguagem polissíndeto, a assonância e a metáfora. Metáfora, aliás, que é uma velha conhecida nossa, de estudos anteriores. Pois bem, para tanto, nós utilizaremos como texto base aquele soneto que já abordamos em aulas anteriores, aquele soneto chamado Essa que Hei de Amar, de Guilherme de Almeida. Logo aqui de cara, vocês notam uma estrofe desse soneto, que aliás é a primeira estrofe desse soneto intitulado Essa que Hei de Amar. Observando os versos, você observa que há, em algumas situações, o que nós chamamos de repetição enfática de algumas palavras, especialmente da conjunção e. Observem, conjunção e. A esse recurso estilístico, que constitui uma figura de linguagem, nós o chamamos de polissíndeto, que é uma figura de linguagem caracterizada pela repetição enfática, ou seja, uma espécie de redundância, a repetição de uma mesma palavra. Na maioria das vezes, eles utilizam a repetição da conjunção e da conjunção nem. Então, a ideia aqui é repetir essas duas conjunções para dar ênfase a algum elemento, a algum aspecto e assim transmitir alguma expressividade, criar um efeito de sentido, dentro do texto. Então, qual é a nossa missão aqui para a resolução desse questionamento? Você vai observar os versos da primeira estrofe, observar onde se deu a repetição, já estão até marcadinhas, Olha só, e está aqui e aqui. Aí perguntou se nessa estrofe o eu poético, ou seja, o sentimento que fala no poema, apresenta uma repetição, identifique-a e explique que efeito de sentido ela provoca no texto. Já até identifiquei quais são os elementos que se repetem. Aí você vai dizer que efeito de sentido ela provocou. E é basicamente o que está aqui na figura de linguagem polissíndeto. Mais abaixo, ainda sobre o mesmo assunto, nós temos algum outro verso do poema que traz esse recurso de repetição da conjunção. Aí você vai lá até o poema, que está na página 79 do livro didático de vocês, e verifica se há um outro verso que aparece esse mesmo recurso de repetição, seja da conjunção e, seja de outra conjunção que apareça. Mais abaixo, nós temos uma segunda figura de linguagem, que é a assonância. Mas o que seria a assonância? O nome já diz, consiste na repetição de alguns sons. Mas que sons especificamente? Repetição de sons vocálicos, ou seja, os sons de vogais. Esses sons eles devem ser idênticos ou apenas parecidos, semelhantes. Qual a intenção? Com a intenção de produzir um efeito harmônico, um efeito
agradável aos ouvidos, né? Em frases ou nos versos. No caso do poema, são nos versos, né? Então, essas vogais que chamam de assoantes, ou seja, que têm sons, que repetem os sons, podem ser repetidas nas sílabas tônicas, ou seja, geralmente nas sílabas fortes de cada uma das palavras. Ou se destacar com determinada regularidade numa mesma frase ou verso. Então, não necessariamente elas aparecem nas sílabas tônicas, mas elas se destacam pela repetição. Então, esse recurso estilístico possibilita maior força de expressão por meio da intensificação da musicalidade do ritmo. Ou seja, há toda uma intenção, né, do autor para gerar essas repetições, né, para dar um efeito sonoro e rítmico. Observem aqui um exemplo. Né, temos mais um destaque aqui daquele poema, do soneto Essa que hei de amar, e diz o seguinte: e quando ela passa, tudo o que eu não sentia, da vida há de acordar no coração que vela. Repare a repetição da vogal A propositalmente, gerando esse efeito sonoro. Certo? Então, isso é assonância. Agora, vejamos abaixo os questionamentos a respeito dessa figura de linguagem. Mais precisamente, o questionamento da letra A. Vamos lá. Indique no segundo e no terceiro verso da estrofe a seguir a presença de assonância. Então, aqui você vai observar nessa estrofe, especificamente no segundo e no terceiro versos, ou seja, este e este, a presença de assonância. Você vai marcar. É isso que você fará nessa segunda questão, letra A. Ok? Então é muito simples. Por fim, nós temos uma velha conhecida nossa, que é a metáfora. Bem no finalzinho da página 86, nós temos a metáfora. Mas o que é a metáfora, para relembrar? É uma figura de linguagem que se caracteriza por transferir o sentido literal, ou seja, próprio de uma palavra, para um sentido conotativo, figurado, estabelecendo uma comparação implícita e sem utilizar os conectivos, que são os termos de ligação que caracterizam a comparação. Por exemplo, um dos termos mais utilizados na comparação é a palavra como, a conjunção como. No caso da metáfora, você não utiliza a palavra como, né? Então, o sentido aqui em questão não é o literal, ou seja, o próprio da palavra, mas sim o sentido conotativo, certo? O sentido figurado. Quando eu digo, por exemplo, fulano é um gato, eu não estou dizendo que ele é um bichinho lá de 4 patas, peludo, que mia, mas certamente que estou me referindo a algum traço de beleza que ele tenha. E aí vem o questionamento, né? Na letra B, para você identificar no terceiro verso, aqui, ó, nesse verso aqui, a metáfora que o eu poético emprega para caracterizar a amada. Ou seja, como ele se refere à amada metaforicamente. Que figura? Ele usou a metáfora, mas onde é que está a metáfora aqui? Ele a compara a quê especificamente? Certo? Então, é basicamente isso que vocês farão nessa aula de hoje. Então, recapitulando, vocês primeiramente resolverão a questão 1, que são os itens A, que já expliquei, e B, e depois uma segunda questão, os itens também A e B, que eu acabei de explicar. Ok, pessoal? Então, obrigado por assistir e até a próxima aula.